Fala meu povo, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre barbearia, lógico. Olha só, para você que não me conhece ainda por aqui, eu sou Raimundo Silva, barbeiro, educador técnico, palestrante e mais algumas coisas a mais dentro da barbearia, tá? São 28 anos de estrada e eu quero dividir com vocês essa jornada contando a minha história de vida de quando tudo começou, tá? Eu sou baiano da cidade de Monte Santo, Bahia, e resido em Vitória da Conquista há 28 anos, onde está instalado a nossa barbearia executiva, aonde a gente tem o orgulho de apresentar para toda a cidade e toda a região como uma referência. É, Monte Santo, Bahia, ainda é um marco na minha vida, é algo que ainda me traz muitas boas lembranças, porque foi lá que começou tudo, aos 14 anos de idade, quando eu comecei a cortar cabelo. Na verdade, a minha barbearia era embaixo de uma árvore, né? A necessidade de estar ali para aprender a profissão, para agregar um valor diferenciado que não sabia eu que futuramente fosse me trazer tanto resultado e tanto reconhecimento, mas eu tinha uma pessoa que tinha palavras proféticas que profetizou que um dia eu ia viver de barbearia e eu realmente hoje vivo de barbearia, né? Isso foi a minha mãe que falou isso para mim. Gente, quando eu falo para vocês que a minha barbearia era debaixo de um pé de árvore, uma árvore chamada juazeiro, uma árvore que tem no Nordeste, é porque era a realidade. Era ali onde a gente executava os nossos cortes para os nossos clientes, né? E também não tinha material. O material que a gente utilizava era material confeccionado artesanalmente por mim mesmo, como a minha navalha, para a gente fazer o pezinho do cabelo do nosso cliente, fazer o, o, o desenho na barba do nosso cliente. E eu utilizava 2 palitos de picolés para que a gente juntasse eles ali, encaixava a nossa lâmina, amarrava uma linha de um lado, uma linha do outro e transformava aquela famosa navalha em que eu sonhei tanto. Em 1993, eu fui para São Paulo e lá, atendendo as pessoas em um prédio, em uma laje de um prédio, uma amiga se solidarizou com aquela situação da navalha, dos palitinhos de picolé. E dali ela me prometeu uma navalha, ela me deu e eu tive a minha primeira ferramenta naquele dia para executar sem saber nem manusear direito. Por sinal, essa navalha ela está aqui tatuada na minha mão, né? Como vocês podem ver aí, a próxima câmera, ela está aqui e as palavras proféticas da minha mãe estão aqui. Mãe, bem que a senhora falou. E daí, aquela navalha me inspirou a buscar outros materiais. Comprei alguns materiais, mas nada que fosse assim materiais de luxo ou materiais que viessem realmente desenvolver para cortes de alto nível, mas era o que eu tinha, né? As tesouras a gente costumava molar na borda de um copo de vidro, né? Copo normal, tipo esse copo aqui, por exemplo. A gente usava a borda do copo para afiar a tesoura para dar continuidade ao corte. Mesmo assim, não ficava legal a ponto de arrancar a pele dos meus dedos, porque ela não cortava bem, né? Mas era o que tinha. Então vamos lá. Isso em 93. A vida foi girando, girando e de repente em 97 eu vim conhecer a cidade de Vitória da Conquista, já casado, né? E casado até hoje, graças a Deus. E vim para Vitória da Conquista para conhecer a cidade de Vitória da Conquista e conhecer uns familiares, aonde a gente passamos 3 dias, mas tive o privilégio de conhecer um bairro chamado Bairro Brasil, aonde eu vi um futuro. Estava me preparando para ir morar na capital, em Salvador, para desenvolver minha profissão, mas foi ali que eu vi um futuro para barbearia, em Vitória da Conquista, no bairro Brasil, exatamente na feirinha do bairro Brasil, onde hoje a nossa barbearia é instalada. Ao ver aquele número de pessoas naquela feira, naquela rua, aquele ambiente livre, eu vi várias barbearias e aí eu senti a energia, a essência. Voltei para minha cidade de Natal, Monte Santo, mas 15 dias depois já regressei para Vitória da Conquista, de fato para morar, para ficar aqui com a mala cheia de sonho, mas as oportunidades elas estavam muito longe.
Daí surgiu a ideia de eu trabalhar como camelô, levando confecções para as feiras livres, viajando para as cidades vizinhas, cidades aqui da região de Vitória da Conquista, como Iguaí, Bicuí, Tororó, Cândido Sales, Poções, enfim, várias cidades onde a gente se instalava como camelô. Iguaí, Bicuí, Tororó, é isso mesmo. Então, dali surgiu a ideia de colocar as peças para serem vendidas naquela feira do bairro Brasil, aonde eu vi a oportunidade, realmente minha oportunidade estava ali. Ao me instalar, meu cunhado saiu para dar uma volta e de repente ele se deparou com uma barbearia, um salão na verdade, salão, a gente fala hoje barbearia, mas era um salão porque só atendia mulheres, era salão mesmo. E dali ele perguntou se não estavam contratando, ó, quanto que era o corte de cabelo. E a moça falou, a gente ainda está contratando barbeiro, porque começou agora. E ali ele viu minha oportunidade nascer. E ele voltou e me falou, o salão do lado está contratando profissionais. Eu não tinha técnica, não tinha cursos, não tinha conhecimento, mas tinha vontade e o sonho continuava dentro da mala, doido para sair e realmente aflorar e virar realidade. E é onde eu me aproximei do salão, conversei com a proprietária e ela pediu para que eu fizesse um teste. O teste foi feito no meu cunhado, onde eu já cortava o cabelo dele desde que ele era criança. Então ficou muito fácil passar no teste. Passei, mas não me senti seguro porque eh, eu estava começando e tinha feito o teste num cabelo que eu já estava acostumado a cortar. E ficava imaginando os cabelos que iriam chegar. Que tipo de cabelo iria chegar? E aí eu já fui contratado, fui convidado, eu tive que pedir a ela para dar um tempo, porque eu precisava fazer um trabalho para realmente dar uma esvaziada naquela mercadoria em que a gente tinha comprado e estava acumulada para poder fazer as vendas, né? Tinha material condicional também, eu podia devolver, mas outros eu não podia. Então eu comecei a me dividir entre camelô e barbearia. Então, gente, além de trabalhar na zona rural, na roça, cortar cabelo debaixo de uma árvore, eu já fui camelô e hoje me considero barbeiro profissional. E é aqui onde eu vou contar minha história daqui para frente para vocês, o que Vitória da Conquista fez comigo. Ela abriu os braços para mim. O começo foi muito difícil. Eu já passei 3 dias sem cortar um cabelo, vendo o sol nascer, embora, o sol nascer, embora, e com necessidade de levar algo para casa como alimento, levar o leite do meu filho, que estava com um problema de saúde, com infecção intestinal, e eu precisava trocar o leite dele a pedido médico, e eu não conseguia o dinheiro para trocar esse leite, para levar essa lata de leite ninho para ele. Era incrível, assim, eu ver o dia amanhecer e ir embora e eu não cortava esse cabelo. E um dia eu pedi uma oportunidade a Deus, para que Deus preparasse algo bom para mim. E, e Ele preparou, né? Ele preparou. Eu lembro que isso começou num sábado à tarde, onde eu atendi umas 5 pessoas e eu me senti muito feliz e realizado. Tá certo, eu não ofereci o trabalho que eu queria, que eu sou muito eu sou muito assim de me dedicar. Se você me pede um, eu quero te oferecer dois. E eu não estava conseguindo fazer isso. Eu não estava conseguindo ainda, porque eu não era aquele barbeiro. Mas mesmo assim, eu precisava sobreviver. E eu gostava e gosto demais do que eu faço. E eu continuei a insistir na minha trajetória. No mesmo local, nesse sábado aconteceu o maior volume de atendimento da minha carreira começou nesse dia, né? E daí eu tive a oportunidade de, no domingo já, também um giro legal de movimento, e aí por aí foi, e um belo dia já começou a ter agendamentos, e legal, bacana demais, mas estava muito bom para ser verdade. A um certo momento, sempre fui uma pessoa que gosta de gente. Eu gosto de pessoas, gosto de estar com as pessoas. Eu queria que as pessoas não precisassem de ajuda, mas já que elas precisam e a gente pode, vamos ajudar. Chegou um cidadão, é, esse cidadão me pediu um copo com água. Eu acho que ele era uma pessoa assim que tinha situação de rua, né? E eu fui ofereci o copo com água para esse cidadão. E dentro dessa situação, a água não conseguiu descer. E eu percebi que ele estava com fome. Ele me devolveu a água no mesmo copo. Eu falei para ele, você quer comer alguma coisa? Ele falou que sim. E aí eu voltei no meu armário e peguei um único lanche que eu tinha levado para, talvez nem ia almoçar, fazer aquele lanche, que era uma coxinha.
e eu cedi a coxinha para ele. E peguei o respingo da água dele, que ele não tomou, para não jogar no balde de lixo. Todo barbeiro sabe aí do que eu estou falando, para não ficar ruim, para depois limpar. Eu joguei na calçada e pegou na roda de um Chevette que era do meu patrão, o respingo da água. Dali ele falou para mim, ó, você jogou água no carro que já te levou para tua casa. Lógico, gente, quem entende aí sabe que uma roda de um veículo, ela passa em lugares muito mais estranho do que respingos de água, né? E aquilo me mexeu muito comigo. E pelo fato de eu ter servido alguém que estava com necessidade, com sede e com fome, e eu ter sido tratado daquele jeito, eu realmente não medi distância nem esforços para olhar simplesmente para o dono e falar para ele que a partir daquele momento eu não trabalharia mais naquele ambiente. E eu saí. Para onde eu ia, eu não sabia. Eu não quis ficar mais. Eu levei uma escova, a minha navalha que eu ganhei em 93 e um pente. Era o que eu tinha, o material que eu tinha. E dobrei uma esquina, na outra esquina eu vi uma oportunidade. Lá tinha uma barbearia, inclusive ela hoje está, esse ponto onde isso aconteceu está a 200 metros da minha barbearia. E ali eu vi uma oportunidade. E foi ali que eu pedi ao proprietário para me dar essa oportunidade. Ele olhou para mim e falou, ó, eu tenho espaço, mas não está organizado, porque era um bar e coloquei a minha cadeira somente para ir dando um suporte para ir ganhando uma grana. Mas amanhã de manhã você vem aí que a gente vê o que faz. Às 7 horas da manhã, o Raimundo Silva estava lá na porta. Só que o proprietário veio abrir às 11 da manhã, mas eu estava lá na porta. Não desisti. Quando ele abriu, ele me apresentou o espaço e falou, é isso aqui, e precisa dar uma arrumada aí e tal. E ele tinha um estilo meio hippie. Ele juntava todos os cabelos em que ele... eu falo estilo hippie, gente, o estilo, ele usava uma barba, estilo Raul Seixas, uma barba diferenciada, e ele juntava os cabelos, acho que do mês inteiro, jogava atrás de uma cortina e deixava lá. As cortinas não estavam legal, eu não tinha dinheiro para nada, mas falei que tem que limpar isso aqui. E procurei material para fazer isso, eu não consegui, não tinha. Aí eu fui num vizinho e falei com ele, cara, eu estou trabalhando na barbearia aí do Neto e eu gostaria de pegar alguns produtos para fazer a limpeza lá. Seria possível? Só que eu estou sem grana. Ele falou, não, tranquilo, eu libero, o Neto paga depois. Eu falei, não, eu quero que eu pague, porque eu não pedi permissão a ele. Se você confiar, a gente vai pegar o material. Ele confiou, liberou todo o material, tirei as cortinas, tirei todo o lixo que tinha, limpei o chão, tudo bonitinho e comecei a trabalhar com ele. No começo não foi muito fácil, foi difícil como todo começo é difícil. Mas eu já tinha um nome pequeno, mas já tinha. Começou a vir alguns clientes da outra unidade e aí foi começando uma, uma cartela nova de cliente. Só que quando foi um belo dia, Deus abençoou de tal forma que eu abria essa barbearia às 7 horas da manhã, fechava às 11 da noite e não parava um minuto. O único problema era que a gente trabalhava muito, mas era muito mesmo e ganhava pouco. Não é porque ele queria pagar pouco, é porque ele cobrava pouco. O cabelo era R$ 3 e a gente ganhava 50% dos R$ 3, então era muito pouco. Você cortava 20 cabelos por dia e talvez não desse para pagar uma conta de energia no dia seguinte. Mas isso faz parte do processo. Um belo dia, eu recebi uma pessoa chamada Marcos, né? Ele morava em São Paulo. Aí aconteceu um incidente com a mãe dele, aconteceu com a minha mãe também no mesmo período, no mesmo mês de junho. Ele perdeu a mãe, eu também perdi minha mãe. Minha mãe eu perdi por morte natural. E ele perdeu por um acidente de carro. E apareceu o Marcos. E ele me pediu uma oportunidade. Eu já era gerente da barbearia. E aí eu falei com ele, não, a gente vai fazer um teste sim. O Marcos permaneceu, a gente fez o teste, e fiquei encantado com o trabalho dele, um cara cheio de técnica, de cursos. Eu falei, com esse cara eu vou aprender. E daí a gente virou parceiros para trabalharmos juntos. Com 9 meses eu administrando essa barbearia, a gente já tinha 6 barbeiros atuando dentro da barbearia e a gente não dava conta do movimento. E era uma barbearia que quase não tinha movimento. Mas chegou um dia em que eu queria mais. Eu sempre fui sonhador e todos que trabalham com barbearia sabem que um dia ele quer buscar o projeto dele.
Um dia ele quer buscar a oportunidade dele. Quem trabalha para os outros tem que criar asas um dia e voar. Isso eu nunca vou ser contra aos meus colaboradores que saem para colocar seu próprio negócio. Nunca vou falar não, porque se eu falo não para ele, de repente, se ele não faz essa experiência, ele pode um dia me culpar e falar que ele não colocou porque eu coloquei empecilhos. Então, tenta. Se não der certo, pelo menos você tentou. Então, não, não tem nenhum tipo de... Mas, assim, o destino me projetou para me decepcionar com coisas que, a partir de ali, eu achar que a janela se fechou e de repente abriu uma porta. Aconteceu um episódio parecido com a primeira barbearia. Meu filho fazendo aniversário e a minha esposa tinha comprado um bolo de padaria, um bolinho simples com a velhinha, que era para a gente bater parabéns para ele. E eu atendi até as 10 da noite. Avisei que eu ia chegar em casa, na época eu não tinha nem telefone, mas ele falou, eu vou chegar mais tarde, porque eu trabalho até mais tarde, mas eu vou vir para bater os parabéns. E aí, olha só o que aconteceu. Eu fechei a barbearia e não limpei os cabelos em volta da cadeira, porque isso é praxe de todo barbeiro. Mas como era eu que chegava no dia seguinte, eu faria isso na hora que eu chegasse. O proprietário chegou mais tarde da noite, não sei o que deu na mente dele. Ele resolveu derramar os baldes de cabelo no chão, puxar o sofá para o lugar das cadeiras, e no lugar das cadeiras colocar os sofás e derramar detergente no piso, escreveu uma carta e colocou embaixo da placa para mim limpar a barbearia dele quando fechasse, porque foi fechada imunda. Beleza. Resultado. Quando ele chegou, eu já tinha limpado tudo, já estava tudo bonitinho, mas a primeira coisa que eu fiz foi me dirigir a ele e falar para ele que tudo na vida existe uma coisa chamada respeito. Um homem tem que respeitar o outro. O homem tem que respeitar o outro. Quando não existe respeito, não existe parceria, não existe eh, confiança para você seguir um projeto em frente. E aí eu me desliguei da barbearia e busquei a minha primeira barbearia. Aí, mas eu não tinha como comprar o material. Só que quando eu abri a barbearia que estava naquela situação, eu estava com um cliente. E esse cliente olhou e falou, você não merece isso. Ele que leu a carta falou, você não merece isso. Limpe minha barbearia que foi fechada de imunda. Na verdade, imunda estava quando eu comecei e depois transformei em uma grande barbearia referência, né? Esse cidadão chama-se Jackson, eu chamo ele de seu Jackson, porque tenho muito carinho por ele. É um senhor de idade já, amo demais essa pessoa, mudou minha vida, colocou meu primeiro degrau para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Isso é fato. Então o seu Jackson me falou o seguinte, por que você vai ficar aqui? Você não merece isso, você é um profissional de excelência e eu não quero ser atendido por alguém que vive uma humilhação dessa. O que é que você está precisando para colocar o seu negócio? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, faz um orçamento, eu vou voltar mais tarde para fazer a barba e a gente vai conversar e eu vou te arrumar o dinheiro para isso. Ele me arrumou o dinheiro para mim colocar meu negócio. E eu comecei a providenciar, arrumei o ponto, arrumei tudo bonitinho, mas não tinha dinheiro para comprar todos os móveis. E eu tinha alguns clientes que trabalhavam de frente, proprietários de uma farmácia, e eu fui lá convidar o filho do dono da farmácia. Eu, cara, estou tentando botar um negócio para mim. Se eu colocar esse negócio, você vai cortar cabelo comigo? Ele falou, lógico que eu vou. Você vai colocar onde? Aí eu falei para ele, vou colocar aqui na avenida tal, pertinho aqui mesmo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Washington aqui para ver o que é que o Washington tem para falar com você. E ele foi e ligou para um amigo meu chamado Washington. E o Washington tinha acabado de fechar uma barbearia no centro da cidade e estava com todos os móveis. E ele convidou o Washington para vir fazer uma parceria comigo. E o Washington topou na hora. E eu não precisei comprar nada. Ele tinha cadeiras, espelhos, bancada, tapete, placa. Mas na placa aconteceu um erro que eu vou falar para vocês que vocês não devem deixar isso acontecer. A gente colocamos o negócio, mas o Washington não queria barbearia. E futuramente ele acabou passando para mim e eu assumi sozinho, mas eu assumi o nome da barbearia. E todo filho que nasce, ele precisa de um nome e de um registro. E eu fiquei cuidando daquele nome que existia, que eu não vou nem pronunciar aqui no vídeo, mas aquele nome não era meu e não era dele, aquele nome era de alguém. Então, quando você colocar seu negócio, é uma dica. Cuida do nome do seu negócio. Registra o nome do filho que está nascendo para a sua vida.
porque eu cometi o erro de quase 11, 12 anos e eu tive que retirar o nome desse estabelecimento depois de muitos anos de divulgação, tá? Então, estou falando de buscar o INPI, buscar uma empresa que seja responsável, que tenha conhecimento para cuidar da sua marca e não deixar você passar por essa situação. E daí surgiu a ideia de colocar o nome Barbearia Executive, isso por um padrinho meu advogado, ele queria colocar executivo, mas a gente não conseguiu porque já estava registrado e a gente conseguiu criar essa marca Barbearia Executive. Sempre fui apaixonado pelo preto e o amarelo e foi ali que nasceu a ideia Barbearia Executive. E fiz várias mudanças depois desse período. O sucesso veio logo em seguida, quando eu coloquei meu negócio, quando eu comecei, e tive a oportunidade de, no primeiro domingo que eu abri, eu levar minha família para comer uma pizza, depois de 5 anos residindo em Vitória da Conquista. Tive a oportunidade de almoçar no domingo seguinte em um restaurante mais simples que tinha, mas eu só senti o cheiro da comida, porque eu não tinha condições de almoçar lá. Mudei de endereço, mudei 6 vezes, coloquei barbearia 6 vezes. Eu só cometi erros porque estava colocando sempre em lugares pequenos, mas depois aí comecei a fazer os meus primeiros cursos, meus primeiros treinamentos. Agradecer o meu mestre, meu mentor, Gil Black, que foi o primeiro workshop onde eu destravei a minha mente, ele me ajudou demais. Fizemos parcerias depois, ele chegou a vir fazer eventos em Vitória da Conquista, onde a gente levou aí 250 pessoas e pessoas vieram a 1.000 quilômetros de distância. Eu vendi esse workshop para eles sem sair de dentro da minha barbearia. Daí eu fiz vários cursos para buscar técnica, conhecimento, gestão, administração, convívio e entender do negócio, entender do ramo da barbearia, saber posicionar, saber o lado da rua, saber a esquina que é legal para uma barbearia, a iluminação de uma barbearia, a gestão de uma barbearia, a maneira de contratar, a maneira de conviver, entender da parte jurídica do negócio e as coisas foram acontecendo. Aquele cara que não tinha uma tesoura virou distribuidor de tesoura. Aquele cara que não tinha um shaver para usar no pé do cabelo do cliente, usava água, tesoura e navalha, passou a ser distribuidor de produtos. Aquele cara que um dia não tinha curso nenhum, que cortava cabelo com medo, passou a ser educador técnico, palestrante, motivacional dentro da barbearia. Aquele cara passou a ser terapeuta capilar. Aquele cara passou a ser um barbeiro contratado por uma clínica dermatológica de implantes capilares para cuidar dos pacientes. Aquele cara começou a ser tudo que ele sonhava na vida e que a mamãe dele profetizou, que um dia ele ia viver de barbearia. Aquele cara começou a fazer palestra, começou a fazer workshop, voltou na terra natal para levar conhecimentos e diplomar, certificar mais de 47 profissionais em um ginásio onde eu fiquei emocionado. Aquele cara voltou na cidade natal dele para dar uma entrevista para a Rádio Piquaraçá FM, tenho orgulho em falar, onde eu cresci ouvindo e para mim era a TV da minha cidade. Aquele cara deu entrevista para a TV local, para a TV de outras cidades. Aquele cara passou por todos os veículos de comunicações da cidade e passou a usar a rede social como uma ferramenta de realmente dignidade para liberar conhecimento para as pessoas, mostrar o meu trabalho para outras pessoas, conquistar outras pessoas. Busquei várias especialidades. Minha especialidade é cortes na tesoura, mas estudei para buscar todos os tipos de fades, todos os tipos de técnicas como visagismo, técnicas como colorometria, pigmentação, enfim. Preparei-me para realmente estar em uma barbearia e fazer uma gestão de um negócio onde tem 8 unidades dentro desse próprio negócio. E agora estou aí levando para vocês essa história que realmente mudou a minha vida, mas mudou para melhor. Meu primeiro cliente não foi o meu cunhado, foi o meu pai. Cortei por necessidade e me apaixonei pela profissão. O meu irmão Arnaldo, ele que cortava. Um belo dia ele resolveu não cortar mais, me passou a oportunidade de começar do zero, sem material, como eu falei para vocês. Já fui contratado para cortar cabelos de animal. Não sabia que era de animal que eu ia cortar. O cara me chamou, vamos ali cortar o cabelo de uns rapazes. Quando eu cheguei lá era para cortar crina de cabelo de cavalos. E eu cortei normalmente. Hoje eu corto cabelos blacks com 40, 50 centímetros de diâmetro. E para mim, quando eu termino, eu olho e falo, cara, foi eu que fiz isso, não acredito, mas
essa é a realidade e hoje a gente é feliz por viver numa cidade linda, em que me deu título de cidadão conquistense, me deu menção de aplauso na Câmara de Vereadores, me posicionaram como um possível candidato a vereador na cidade pelo reconhecimento, a ponto de eu recusar porque eu sou barbeiro, eu não sou político. Pedi mil desculpas ao a pessoa que me fez o convite, mas eu não quis aceitar justamente porque eu sou barbeiro. Eu sou um barbeiro que levo projetos sociais para as pessoas, levo o bem-estar, eu levo o cuidado, eu gosto da elegância da barbearia sem nenhum tipo de escolha religiosa, política, cor ou não, ou dependência financeira. Eu sou um barbeiro que atendo o povo. Até hoje eu atendo as pessoas que me conheceram na feira livre, lá onde eu era camelô, começaram cortando comigo, continuam cortando comigo do mesmo jeito. E tenho orgulho, muito orgulho mesmo de atender os grandes empresários da cidade. A Barbearia Executive fica na Avenida Frei Benjamin, número 2728. Ela é uma barbearia que hoje ela é reconhecida por toda a cidade de Vitória da Conquista. Mas um dia, o barbeiro que atua lá dentro, chamado Raimundo Silva, que sou eu, não tinha reconhecimento na cidade. E aí fui visto com os bons olhos da comunidade e ganhei o título de cidadão conquistense. E fui apresentado realmente como uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, ao chegar no ginásio para receber e eu olhar em volta do ginásio e ver que estava lá entre todos os empresários, todas as autoridades que iam ser premiadas, estava lá uma foto gigantesca do barbeiro Raimundo Silva, da cidade de Monte Santo, Bahia, filho de João Honório da Silva e de Adelina Maria da Silva, que cortava cabelo debaixo de uma árvore, que tinha uma cadeira de madeira para no improviso, que não tinha navalha, que não tinha pente, não tinha tesoura, não tinha pulverizador, não tinha capa, que não tinha barbearia, e de repente Deus me deu toda essa oportunidade. Então, se você pensa em ser barbeiro, entenda que a barbearia ela pode não ser vista com o valor que ela tem, mas ela tem um valor gigantesco. Ela te transforma de uma forma tão especial que você que está aí do outro lado pensando em ser barbeiro, imagine você ganhar dinheiro com uma profissão, ganhar reconhecimento, ganhar status e ainda ganhar a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão precisando da sua oportunidade. Imagine você que está aí do outro lado, nos assistindo através desse canal do YouTube. Gente, ser barbeiro é muito digno. Ser barbeiro é muito gratificante. Ser barbeiro é mais que uma profissão. Além de você viver bem, você consegue fazer pessoas viver bem. Você dá oportunidade a outras pessoas. Você trabalha com autoestima. Você vê a pessoa triste e de repente quando você oferece o seu melhor, você arranca um sorriso do rosto daquela pessoa. Isso é muito gratificante. Essa foi a minha história, essa foi um pouquinho dos meus conhecimentos, mas quero deixar para você uma dica muito especial. Nunca desista dos seus sonhos. Continue sonhando acordado, mas sonhe muito, porque se você sonhar dormindo, às vezes você pode continuar dormindo e não realizar o seu sonho. Se você sonhar acordado, a sua malinha vai andar contigo para cima e para baixo, como eu andei, e um dia ela vai se abrir, ela vai sair, o sonho vai sair da cartola, ele vai se transformar em realidade e você vai a caminho do seu destino, do seu futuro e da sua realização. A Barbearia Executive agradece a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, e eu vou voltar com mais vídeos, com mais dicas, com mais informações e com mais histórias para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque teremos sempre conteúdos com essa mesma proporção para você, barbeiro ou barbeira de todo o Brasil. Muito obrigado.